oportunidade de luz, agradecer ao nosso mentor, esse companheiro que nos acompanha no nosso dia a dia, que muitas vezes nos ampara, nos conduz, nos intui e que, de fato, a gente muitas vezes nem se lembra da sua presença ao nosso lado, mas esse irmão, com certeza, sempre está nos acolhendo nos momentos em que nós necessitamos. Agradecer pelo dia que nós tivemos, pelo nosso alimento, pelo teto que nos abriga e que nós possamos, de fato, aproveitar os momentos em que aqui estamos, tanto pelo conhecimento que iremos adquirir através da palestra do nosso companheiro Rogério e também das energias que aqui recebemos, que possamos retornar aos nossos lares, levando essas duas virtudes que vamos receber aqui, as energias, o conhecimento, e que possamos utilizar da melhor forma e, se possível, dividir com aqueles que caminham conosco. Que assim seja. Rogério, por favor. É sempre um momento de muita alegria. Podemos estar aqui mais um dia para poder pensar, refletir, avaliar nossa vida de um ponto de vista prático para aquilo que nos importa. Viver bem através do Espiritismo. Mas também aquele dia que nos dá felicidade, porque a gente pode matar a saudade de alguns companheiros que já de uma boa caminhada estão conosco. E conhecer novos companheiros também. Mas intimamente é necessário que nós também nos sintamos felizes pela gratidão de estarmos vivos, por reconhecermos cada um de nós como filhos de Deus, como pessoas que compreendem a sua função na vida minimamente, que procuram empregar a felicidade em prol de algo melhor no mundo. E assim, nós agradecemos todos intimamente aquele que é o nosso Criador, conhecido como Deus, inteligência suprema, a causa primária do universo, não importa o nome. Agradeçamos intimamente a esse que é conhecido para todos nós como Deus. Mas necessário é que todos também tenhamos a noção do significado de Deus e até o significado da sua essência para a nossa vida. Porque compreender o significado de Deus é também compreender que também é necessário estudar Espiritismo. E aí vamos para a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Aquela questão que abre ou se descortina para todos nós o significado que alguns de nós ainda nem sabem qual é. Que é Deus? E a pergunta em si já traz o seu significado no seu bojo, que Deus para nós não é uma pessoa, como muitos de nós ainda têm uma falsa percepção. Porque imaginamos que Deus seja um velhinho a olhar para a humanidade e apontar o seu dedo para os rumos que irá tomar, principalmente nas dificuldades que encontramos na nossa vida. Mas como Kardec queria elucidar ou abrir o Livro dos Espíritos com esse tipo de questão, para nós é essencial a sua resposta. Causa primária de todas as coisas. E aí passamos a tentar entender o significado do que é a causa primária, que Deus significa para todos nós e para a nossa vida. Tentamos até entender por que é que Deus existe para todos nós. Até chegamos a ouvir num dado momento da nossa vida que fomos criados à sua imagem e semelhança. Alguns até pensamos que Deus talvez tenha nos transferido as suas características físicas. Também uma interpretação muito errônea. Porque a sua imagem e semelhança significa que todos nós carregamos na alma uma centelha que dirige a nossa vida como co-criadores com Deus. As pessoas que fazemos o que queremos, sejam experiências ruins ou experiências boas, carregamos no nosso íntimo uma vontade interna que nos propele a ser o que somos. O que temos intimamente que Deus nos deu como a sua centelha ou a sua imagem e semelhança seria uma energia afetiva que nos dirige a sermos aquilo que somos. E essas mesmas energias afetivas nos impulsionam a fazer uma discussão ou uma reflexão sobre o significado do tema da noite, que é a importância da afetividade. Já que todos nós temos essa energia afetiva e as experiências diárias para todos nós são calcadas naquilo que desejamos. Alguns de nós acreditam ou até conseguem antever que as energias
afetivas são aquelas que nos colocam com relacionamentos com outras pessoas. Muitas das vezes relacionamentos íntimos, às vezes relacionamentos de amizade, relacionamentos em si. Mas outros dirão que as suas energias afetivas não são dedicadas a um relacionamento interpessoal com uma pessoa em específico. Mas pessoas há que colocam a sua energia afetiva a cuidar de animais, por exemplo. Cuidam de cachorros, cuidam de gatos, amam intimamente esses animais e por isso mesmo colocam para circular dentro do seu íntimo essa energia afetiva. Outros dirão que sua energia afetiva é canalizada para o estudo, dedicam-se intimamente e com toda a força para o aprendizado, para a compreensão, para a reflexão, mas dedicam-se aplicando essa mesma energia afetiva. Mas pessoas há que colocam na sua afetividade um direcionamento para os esportes. E diríamos que a pessoa é apaixonada por esportes, e sem problema nenhum. Todos nós vivenciamos num certo grau de intensidade maior ou menor as atividades que, para nós, têm mais sentido, que são mais aptas ao nosso estilo de vida, à nossa vontade e até da maneira com que cada um de nós gostaria de empregar a sua vida ao bem. Já que esse é o objetivo fundamental de todos nós que queremos vivenciar experiências calcadas na caridade, na justiça e no amor. Todos podemos então tentar compreender que as energias afetivas que fazem parte do nosso íntimo podem ser canalizadas nas mais variadas atividades que podemos exercer durante a nossa própria vida. Mas também é necessário que quando falamos especificamente das energias afetivas que são direcionadas a outras pessoas, principalmente com relacionamentos íntimos, temos um caso muito especial para todos nós. Porque estas mesmas energias afetivas nos fazem pensar e avaliar que às vezes nos relacionamos com pessoas que nem a gente entende por quê. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente fala, meu Deus, eu não aguento essa pessoa, mas eu também não consigo ficar sem. Eu sei que aqui ninguém passou por essa experiência, mas tem muita gente que tem isso. E eu até traria uma das reflexões do Guia do Chico, Emmanuel, acerca da classificação da humanidade em si, por meio dos relacionamentos interpessoais que estabelecem umas para com as outras pessoas. Existem dois grupos que subdividem-se na humanidade atualmente, que poderiam classificar as próprias criaturas. O primeiro delas, as criaturas primitivas. Criaturas que, quando observam o seu objeto de desejo, o seu mo ou benê no futuro, logo o escolhem por três características principais. A primeira delas, a beleza física. Ai, se for bonito, tô dentro. Primeira característica de escolha. A segunda característica que nós poderíamos observar. São pessoas também que, via de regra, não colocam na sua maneira de viver um interesse por espiritualidade naturalmente. Vai vivendo a vida mais ou menos do jeito que está, vai empurrando com a barriga, e se tiver gostoso, tá bom. E a terceira característica são pessoas que, via de regra, quando se relacionam, estabelecem como processo de vivência num relacionamento muito fugaz. Hoje eu estou com ele, amanhã também já não estou mais interessado, e se passar mais um tempo, eu me interesso por outra pessoa e está tudo certo. Interesses fugazes. E também o segundo grupo que pode ser classificado e subdividido na humanidade seriam as criaturas de consciência. E a primeira característica, pessoas que estabelecem o seu interesse por outra pessoa através das características do caráter e não tanto da escolha da casca. E assim eles estabelecem o seu interesse por uma pessoa que lhe chama atenção pelo seu comportamento, pelo seu modo de ser, e às vezes nem é tão bonitinho assim. Mas também a segunda característica deste grupo, que são as pessoas de consciência, são aquelas que se interessam, via de regra, muito por espiritualidade,
que interessam-se pensando que a vida em si não é esse digladiar diário com as nossas necessidades físicas, mas que interessam-se e almejam com o futuro, principalmente numa sociedade melhor, numa sociedade mais caridosa, numa sociedade mais bondosa e, por consequência, cristã. Mas também pessoas que trazem como característica no seu relacionamento interpessoal relacionamentos mais duradouros. Essas são as duas classificações. Mas também encontramos-nos quase todos nesse meio entre um grupo e outro, tentando migrar da primitividade para ser humanos de consciência através das nossas experiências, dos nossos esforços, da nossa força de vontade. Mas é muito natural que as coisas na nossa vida não são preto no branco. As cores são um degradê, a depender daquilo que carregamos dentro da nossa própria alma. Mas poderíamos observar alguns que estamos presos, às vezes, em um, em dois ou em três desses tópicos conhecidos como os tópicos das criaturas primitivas. E se alguém aí gritou bingo, sem problema nenhum. Está nas três características, mas é necessário continuar a se esforçar para, de repente, num dia, estabelecer um processo de consciência da sua própria vida. E é claro que é necessário que nós tenhamos a consciência de observar que tudo aquilo que a gente faz, todos os relacionamentos que estabelecemos, via de regra, encaixam-se em situações mais ou menos como essa. E eu vou falar de um exemplo de uma situação para que a gente possa viajar na imaginação e tentar compreender que às vezes a gente é muito parecido com as pessoas que exemplificamos nas histórias que contamos. Havia uma mulher que ela, assim, colocava como objetivo da sua própria vida escolher alguém muito bonito, mas bonito mesmo, porque ela dizia, ninguém é de ferro também, né, para escolher logo um feinho. E ela queria escolher o seu galã, o seu príncipe, primeiramente pela beleza. E todo mundo um dia que muito persiste consegue aquilo que quer. Escolheu o seu príncipe, ficou muito feliz, aquela maravilha toda, aquela felicidade do encantamento inicial das descobertas, e o tempo foi passando. Só que o tempo vai passando e nós, todos que nos relacionamos, passamos a compreender que as criaturas não são apenas características bonitas que nós enxergamos, mas características difíceis que também trazem dentro da sua própria alma, e a gente começa a compreender que aquela pessoa também tem certas características que precisam ser melhoradas naturalmente, como todos nós. E o tempo foi passando e ela que encontrou seu príncipe, que não compreendeu que a maioria de nós não é príncipe e apenas um sapo na vida das pessoas, ela pensou, não dá mais certo, e não deu. E separaram-se. Mas conhecem pessoas que falam assim, olha, se não é meu, não vai ser de mais ninguém. Vou virar a pior pessoa na vida dessa pessoa, vou odiar até morrer. E passa a odiar até morrer. A ponto de, às vezes, se sentir mal, adquirir até uma gastrite, um problema fisiológico, por meio daquilo que sente dentro do peito todos os dias. Mas a pessoa começou a odiar todos os dias, com toda a força que tinha, aquele que era o seu príncipe. E o tempo foi passando, eles já se afastaram, mas essa mulher, vez ou outra, frequentava a rede social do seu ex. Eu sei que aqui ninguém frequenta, mas ela fazia isso porque queria saber como é que estava, dava aquela curiosidade, aquela coisa. E ela via que quanto mais ela odiava ele, mais ele ficava bonito, progrediu de emprego, trocou de carro, de casa e começou a acompanhar toda aquela ascensão, a ponto dela ficar muito desgostosa com aquilo que acontecia. E brava também com essa situação, porque toda a sua energia afetiva estava sendo canalizada com uma polaridade negativa numa direção errada. Mas o tempo foi passando e ela percebeu que aquilo não estava dando em nada. E como não estava dando em nada, ela percebeu, preciso trocar de estratégia. E eu vou começar então a me fazer de coitadinha da vida. Eu preciso agora falar para todo mundo que ele me largou, que ele me deixou, que ele me iludiu.
e contava história para todo mundo que ela conhecia. Escrevia aquelas coisas na rede social, dando uma indireta, e entendesse quem fosse entender. E o tempo foi passando e ela se tornou uma pessoa muito amarga com a vida, porque ela esperava que a sua vida fosse para uma direção. Como não foi, como ela queria, ela colocava a culpa de todas as suas desgraças no seu príncipe encantado. Mas esse príncipe que já havia sumido, já deu um rumo melhor na sua vida, se fosse espírita ainda teria falado que assim seja, continuou a viver, e aquela mulher um dia percebeu que muito tempo se passou. Tanto tempo que a sua vizinha, que era muito sua amiga, que ainda conversava todos os dias com ela, tentava incentivá-la para que ela mudasse de postura, tinha uma menininha no começo da sua amizade. E passou tanto tempo que essa filha cresceu e chegou a um ponto que essa filha chegou num dia fatídico de se casar, dia do seu noivado. E a sua amiga, como gostaria de compartilhar todas também as felicidades que se passavam para ela, que ela esperava, poxa vida, minha filha vai se casar, que maravilha, encontrou um moço bom, que vai fazer ela feliz, e aquela coisa toda que é muito natural em todos os relacionamentos. E ela foi lá chamar a fulana de tal amarga, venha ver como minha filha está, ela que passou por um processo de enamoramento, que encontrou o seu príncipe encantado, agora vai se casar. E eu estou muito feliz, e como eu sou sua amiga, gostaria que você também visse como ela está linda. Ela estava experimentando os vestidos de noiva, e ela chamou, e a mulher já fez aquela cara feia, porque não queria participar. Mas tudo bem, foi meio a contragosto. A hora que chegou, não falou nem oi para a menina, disse logo de cara: eu tenho pena de você. Eu tenho pena porque você sabe que não vai dar certo. Cá entre nós, eu que já vivi muito, já sei que as coisas vão ser disso para pior. Não tem como prosperar seu casamento. E a mãe começou a ficar assim, meio ruim assim com o seu sentimento para com a amiga, porque não é possível ela querer compartilhar da felicidade com uma pessoa que tem um comportamento tóxico com a sua energia afetiva. Por isso a importância de nós pensarmos. Mas essa mesma mãe que sabia que talvez não era a hora de prolongar o assunto, logo desconversou e tentou separar a amiga de sua filha. Ai, não ouça que ela não está bem. E o tempo foi passando e ela se casou e seguiu a sua própria vida, filha. Mas é necessário que nós também percebamos qual a nossa postura perante a vida em que nós temos, para descobrir para onde é que nós direcionamos a nossa energia afetiva, se para a felicidade ou para a amargura. Por isso necessário é também que nós compreendamos que todos nós, como criaturas humanas, direcionamos, sabendo ou não, a nossa energia afetiva para a vida. Por isso poderíamos observar até em uma das obras de Chico Xavier, através da psicografia de Emmanuel, cujo título é Vida e Sexo, que todas as criaturas expressam a sua energia por meio do relacionamento para com as outras criaturas. Mas esse tipo de relacionamento é necessário que nós passemos a observar como cada um de nós se sente na vida que tem. A observar não somente a sua energia afetiva, mas também aquilo que carrega dentro da sua própria alma. E muitas das vezes a vida nos impõe constrangimentos e dificuldades que são consequências diretas daquilo que a gente plantou. Todos sabemos que um dos pilares do Espiritismo é a lei da reencarnação, que todos na teoria compreendemos com uma certa facilidade. Mas entender na aceitação, no sentimento e na compreensão é outro caso. Por quê? Questões existenciais para a nossa alma. Por que é que eu nasci na família que nasci? E a segunda, por que é que eu vivo na cidade que eu vivo? Por que é que eu tenho o trabalho que eu tenho? E estas questões existenciais, que vez ou outra nos compelem a perguntarmos, cada um de nós, para nós mesmos: o que é que a vida quer comigo? Nós paramos para pensar e tentar achar uma resposta. Mas a lei da reencarnação explica muita coisa.
E aquilo que cada um de nós abusa numa outra paragem, desemboca numa vida posterior, para que a gente possa coletar as pedras que deixamos pelo meio do caminho. Para não ficar muito aqui na filosofia ou na imaginação, falarei sobre exemplos práticos, porque a nossa vida em si, pela nossa incipiência de saber o que é amorosidade, pela nossa fragilidade como seres humanos, nós nos relacionamos com as outras pessoas, geralmente cometendo desatinos, cometendo delitos, pisando no pé do outro, e o outro sentindo a dor e vice-versa. Só que esses delitos que cometemos na nossa vida, às vezes nos compelem a compreender que cometemos crimes. E se fizermos uma analogia com a lei humana, nós saberemos que todo crime tem um correspondente de uma sanção da lei. Se nós cometemos um crime grave, poderíamos ser encarcerados. Maior a gravidade do crime, maior o tempo de encarceramento. Aí a gente entende tranquilamente. Mas na vida espiritual é a mesma coisa. Porque se nós cometemos um desatino, e a gente às vezes desemboca numa vida que para nós é um encarceramento, a gente começa a pensar. Um deles, o encarceramento físico. Conhecem pessoas assim que são feias, mas assim, feia que dói? Eu conheço algumas. Eu tenho um amigo muito chegado do peito, e nós temos assim uma certa liberdade um para com o outro, tal, e a gente até ri de si próprio, porque o segredo do humor está nisso. A gente ri das nossas próprias mazelas. Tanto que ele fala assim para mim, olha, ele sabe que ele é um desses encarcerados, né? Olha, nesse ano eu vou para Aparecida do Norte. Eu falei, mas por que você vai para Aparecida do Norte? Porque só assim eu vou conseguir arrumar uma namorada. Porque lá é que encontra mulher que faz promessa. Para comigo tem que ser promessa. E a gente dá risada, porque a gente sabe que é uma brincadeira em si. Mas ele se sabe assim, que não é um privilegiado da estética corporal, mas é uma pessoa de muito bom coração. Mas conhece que a sua vida às vezes lhe constrangeu, porque esse tipo de coisa, principalmente na nossa juventude, nos inibe. A gente quer porque quer ficar com alguém. E geralmente idealizamos aquela pessoa que tem toda a característica de beleza do mundo. Mas se a gente assim é meio feinho, dá problema, dá vergonha. E a gente não quer. Porque fica naquela, né? Ah, mas ela não vai gostar de mim. E a gente nem sabe. Às vezes tem tantas características boas que a pessoa se impressiona que não está calcado na beleza. Mas é assim que é. Então esses são os encarceramentos físicos ou os delitos físicos que a vida se nos impõe para que a gente possa se conter naquilo que a gente faz, muitas das vezes. Mas também nós poderíamos dizer que existem encarceramentos ou sanções da vida de cunho psicológico. Aquelas que pessoas que nascem com uma certa inibição, com um certo teor depressivo e predisposição depressiva para com a vida, que tem um mau humor tremendo e pelo seu tipo de comportamento, uma desconfiança de todo mundo, pelo seu tipo de comportamento, às vezes causa problema num relacionamento um pouco mais íntimo para com alguém. É um tipo de relacionamento em que a gente precisa brigar com a gente mesmo para ser diferente daquilo que a gente é. São os encarceramentos que a vida se nos coloca do ponto de vista psicológico. Nós poderíamos até ver que situações há na vida tão interessantes e bacanas, porque existem, um exemplo prático. Imaginemos uma mulher com uma energia sensualista muito forte, que exala a sensualidade. Existem pessoas que são assim. Só que num dado momento, numa outra vida, ela utilizou isso para benefícios não tão nobres, sejam eles quais forem. E às vezes a próxima vida, a vida se lhe impõe para que ela possa vivenciar uma experiência nascendo num país muçulmano, cuja vestimenta padrão para toda mulher é uma burca, é um lençol que cobre dos pés à cabeça apenas com uma redinha para que ela possa observar.
É um constrangimento, porque às vezes nós somos inseridos num contexto externo que nos constrange. Quantos poderíamos observar daquelas figuras que passam na televisão, que a gente vê é jovem, é bonito, é atlético, é inteligente, tem tudo pela frente, e acontece um acidente justamente na prática de um esporte, e sofre uma lesão na coluna vertebral, e às vezes fica preso numa cadeira de rodas, com tetraplegia, só mexe o pescoço. Pode nos acontecer hoje. E a gente passa a observar que as nossas energias afetivas, que às vezes são direcionadas para um lugar que a gente dá tanto valor, e depois de uma situação como essa, para nós tudo perde o sentido, e a gente não para pensar na fragilidade da nossa própria vida, para entender a importância da energia afetiva que todos temos. Mas vivenciar essas situações em que a gente entra numa vida encarcerado, seja da maneira que for, muitos de nós se revoltam, porque não aguenta. Você olha no espelho, você vê uma figura que você fala, mas é muito feio, tem que mudar. E às vezes a revolta faz com que a gente queira mudar de qualquer jeito, porque a nossa vida, via de regra, é calcada no prazer, porque nós vivemos uma vida material, e se quanto maior prazer na nossa vida, melhor é. Aí a gente pega, vende a casa, vende o carro, vende tudo, e vai fazer uma plástica dos pés à cabeça. Se chamar João, já troca até de nome, vira John, já ficou até mais chique, meio assim, né, importado, bonitão, e vai fazer exatamente aquilo que a vida constrangeu para que não pudesse fazer ou praticar. Quantos de nós nasce pobre e fala, ai meu Deus, eu queria tanto ser rico, vai para o espiritismo, falam que a riqueza é a pior prova que tem, a gente logo fala, eu estou preparado, pode mandar. A gente é assim, né? Joga na cena, né? No final do ano, que tem que ser a cena da virada, né? A gente até fala, eu vou na da virada, porque se eu ganhar, eu dou metade para Deus. Dá sim, tá bom. Deixa até de ser espírita se ganhar. Eu preciso curtir. Depois, quando eu me aposentar, aí eu vou para o centro espírita, para alguém cuidar de mim, né? Porque os anos bons da vida nossa, quando a gente tem energia, quando a gente tem disposição, a gente quer curtir e não dedicar à causa do bem, seja ela qual for. Mas quando a gente já está meio que, né, com o pé na rampa de lançamento, aí a gente quer garantir pelo menos um lotezinho, mais ou menos, do lado de lá, para poder ir bem, né? Não ir para um umbral, a gente fala essas coisas. E não é assim. Mas compreender o significado dessas coisas na nossa vida, como a vida se nos constrange, é o papel mais importante que nós temos para todos nós. Mas, mesmo assim, a gente fica muito desgostoso quando a vida não vai do jeito que a gente quer. Principalmente quando a nossa energia afetiva é direcionada a outra pessoa. Sabe que eu tenho também um caso particular. Uma amiga, uma conhecida, que eu tenho também uma certa liberdade, tenho assim uma amizade, e ela também é louca para casar. Parece que o objetivo da vida dela é casar, tanto que ela conta as aventuras e as coisas que ela passa como modo talvez de aprendizado, e eu uso nas palestras sem contar para ela, porque eu não conto quem é o santo, eu conto o milagre. E ela falando, nossa, eu preciso me casar, eu já peguei até o Santo Antônio, eu virei o Santo Antônio no copo de cabeça para baixo dentro d'água e falei para ele, não vai sair daí enquanto eu não arrumar meu príncipe. E eu pensei, vai evaporar a água do jeito que é, mas Santo Antônio fica lá. Mas tudo bem, a imagenzinha, não sei se saiu ou não até hoje, né? Se ela completou, não vem ao caso. Mas ela também, vez ou outra, em casamento assim de amigos que a gente frequenta, sabe quando joga o buquê, né? Tem aquela hora que vai jogar o buquê. E ela logo ficava assim, mais ou menos, parecia que ia para a guerra para pegar o buquê. Já ia cotovelando as outras, é meu esse buquê. E ela sempre pegava o buquê. E o engraçado é que parece que não funcionou até hoje. Mas não tem problema nenhum, ela pegava o buquê.
E um dia ela veio revoltada também para mim, numa das palestras, e falou: olha, eu não estou aguentando mais, eu preciso lhe falar com toda certeza e quero saber qual é a resposta que você vai me dar. E eu logo com Jesus, né? Veja bem aí, hein? Me inspira, dá um jeito aí, porque esse pepino não é meu não. Enfim, ela perguntou: é muito que eu quero assim um homem que, primeiro, traga café da manhã todos os dias para mim na cama. Eu falei: ai Jesus, na modernidade será que tem? Comecei a pensar se eu conhecia alguém para indicar, né? Mas não veio também. Daí ela disse: mas com mais coisas, assim, se eu pegar também, depois de tomar o café, eu vou pro banheiro para tomar um banho, a hora que eu acordar, que jogue pétalas de rosas, que fale para mim: eu quero ter filhos com você, e os filhos nasçam só educação, uma maravilha, obedientes, lindos, bonitos, só tiram 10 na escola. Mas não para por aí, eu quero também um homem que todas as noites me faça massagem nos pés. Eu falei: Jesus Cristo, nasceu no mundo errado. Aqui é um mundo de provas e de expiações, não é um mundo de regeneração ou regenerado. Mas enfim, e ela continuou: e por fim, é a última coisa, quero que seja espírita. Eu falei: Jesus Cristo, nós aqui, eu pensei, lembrei dos amigos, se eu pudesse, né, colocar um ali no jeito, né, porque às vezes a gente ajuda, né, mas tem vezes que não dá. Eu falei: mas vai com fé, que um dia dá. E a nossa vida é mais ou menos assim, porque a gente vai passando pelas experiências e as energias afetivas que são direcionadas para onde a gente quer, muitas das vezes sem compreender que a gente precisa aproveitar o que é o pouco. A necessidade de se aprender, de se viver bem, compreendendo o que cada um de nós primeiramente é, o que nós gostamos, o que nós precisamos fazer na vida e até qual o objetivo primordial que a gente tem para com as nossas energias afetivas, porque é sempre uma luta diária. Se nós passamos os dias aprendendo para onde é que a gente precisa direcionar isso que temos dentro da nossa vida para o bem, necessário é que a gente se conheça, que a gente se aprenda, que a gente se observe, porque cada um de nós não vai mudar ninguém na vida, mas temos apenas a capacidade de mudarmos cada um de nós com os nossos esforços, sempre pensando: poxa vida, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ser uma pessoa mais gentil, eu posso ser uma pessoa do bem, fazendo pouco, mas fazendo todo dia. Porque a nossa dificuldade é compreender que a vida em si é um processo de resistência e de resiliência, porque todos os dias tem gente muito xarope para lidar com a gente, e a gente precisa pensar: poxa vida, que lição eu tiro de uma situação como essa? E aí a gente para se perguntar: poxa vida, por que é que eu estou me relacionando com uma pessoa como essa? E às vezes a gente começa a achar respostas mais apropriadas. E por isso, eu gostaria também de contar uma pequena história que alguns de nós vai se encaixar plenamente. Havia uma senhorinha espírita que sofria muito. Ela tinha um marido problemático, difícil, aqueles que alguns de nós falam: eu aprendi que é meu obsessor reencarnado que veio dentro de casa para lidar comigo, meu marido. Outros dirão, porque a gente gosta de comparar: é meu obsessor, é 2 em 1. E a gente começa. Ela tinha um desse daí em casa. Vocês conhecem gente assim? Tá aí? Se tiver, dá uma disfarçada. Não precisa dar cotovelada em ninguém do lado, não. Tá tudo certo. Mas gente assim, difícil, chegava em casa, dia sim, dia não, alcoolizado, e falava um monte de besteira, vez ou outra dizia algumas coisas que ela ficava muito magoada com a própria vida dela. E ela tentou canalizar sua tristeza, sua frustração, estudando o Evangelho. Até se deparou um dia com Pedro conversando com Jesus, quando ele questiona sobre o significado do perdão na vida. Mestre, quantas vezes devo perdoar as ofensas? 7 vezes? E Jesus manda aquela: não, Pedro, é 70 vezes 7. E ela, que tinha uma leitura meio enviesada sobre o significado das letras do Evangelho, não aprofundava o sentimento, ela falou: poxa vida, então 490 vezes está tranquilo.
e começou a pensar quantos dias ela havia perdoado aquele comportamento do seu marido difícil. E ela falou: poxa vida, eu acho que eu já perdoei para 10 vidas. Então, naturalmente, na próxima, sabia que tinha reencarnação também, tinha uma certa certeza. Falou: eu sei que tem espírito, não tem problema nenhum. Aliás, espírita não tem medo de espírito. Que eu não vejo em casa, né? Bate na madeira. Espírito só no centro espírita, que fique lá. Mas ela falava: poxa vida, eu acho que eu vou ter uma vida melhor, porque eu acho que eu já paguei tudo que eu tinha que pagar nessa daqui. A gente fala isso, sem compreender que a vida não é para pagar nada. A vida é para que a gente passe por um processo de aprendizado, de autoconhecimento, para ser melhor. Mas ela, mesmo com essa leitura um tanto quanto difícil, complicada, falou: minha vida no futuro vai ser melhor. E o marido dela morreu um dia, de tanto que ela estava pedindo a Deus para ajudar. Ela até achou que as orações dela que mandaram ela embora. E ela ficou até meio feliz no começo. Mas o tempo foi passando, passou 1 mês, 2, 3, 6 meses. Passaram esses 6 meses, ela começou a sentir uma saudade. Mas sabe que ele não era tão ruim? Sabe aquela saudade que a gente tem até daquilo que é ruim? Que a gente se desacostuma, meio que fica todo dia bom, e para não dar uma temperada, a gente quer ver se muda alguma coisa. Mas enfim, ela continua com a sua fé e encontrou-se também com o único mal irremediável da sua própria vida, que era a morte. Morreu também, foi por plano espiritual. Como já era um pouco mais esclarecida, sabia que iria encontrar pelo menos alguém que pudesse lhe orientar. Alguns chamam mentor, outro anjo da guarda, não interessa o nome, mas ela encontrou alguém que ela reconheceu. Eu acho que você que é meu anjo da guarda, não é? Sim, eu vim lhe buscar. Mas eu vim lhe buscar e eu estou muito feliz, com um sorriso de orelha a orelha, um anjo da guarda muito bonito. E ele disse: olha, você foi firme até o fim, né? Então, você sabe que eu aqui estava torcendo para que você voltasse. Primeiro, porque eu estava com saudade. E segundo, porque eu também já comecei a mover as peças aqui, para que a próxima reencarnação você tenha uma vida um pouco melhor, que você compreenda as coisas de uma maneira diferente e não sofra tanto com uma pessoa difícil. Mas parte também da sua escolha, da sua consciência, da sua vontade. Então eu separei aqui um lote de futuros companheiros que você pode escolher, e você, nessas amostras que irá se deparar, poderá selecionar, porque já ganhou um pouco de mérito, alguém que lhe seja a sua alma gêmea, como diriam. Ela falou: ai meu Deus, eu que me livrei de uma algema, agora eu vou para essa alma gêmea. Mas é o seguinte, você está vendo aquele prédio ali na frente? Disse o anjo da guarda. Sim, estou vendo, muito bonito, não é? Uma construção. Sim, nesse prédio, cada andar eu coloquei um lote de homens, e você vai poder selecioná-los, mais ou menos 10 cada andar, e o que for mais apropriado para você, você seleciona. Só tem uma única regra que eu imponho: se você quiser subir de um andar para o outro, não pode voltar. E desses você pode olhar, verificar, conversar e até conhecer, para saber se é o seu par perfeito para a próxima vida. Topa? Ai, que maravilha! Ela começou a ficar feliz, né? Ai, vamos ver, né? O que tem por aí, o que é que Deus me reservou, né? A gente diz essas coisas. E chegou lá no primeiro andar. Primeiro andar, abriu a porta e ela viu 10 homens, todos bonitos, do gosto dela. Ela já falou: opa, mentalmente, né? Mas espírito escuta o que a gente pensa. Ai, que maravilha, 10 homens bonitos, eu não sei nem qual que eu escolho desse lote, e tudo para mim, não é que esse espiritismo serviu para alguma coisa? Ai, que maravilha, mas eu estou assim com uma certa dificuldade, e dizem que mulher não é curiosa. E ela pensou: poxa vida, se aqui tá bom desse jeito, será que no próximo andar também tá? Se tiver ruim, no próximo pelo menos tem mais 8 para eu poder selecionar. Ei, eu quero subir mais um.
porque esse aqui eu gostei, está tudo certo, não tenho o que reclamar, mas vai que melhora um pouco. Vai para o segundo? Vou, sem problema nenhum. Lembre-se, você não pode voltar. É a única situação para você, ok? Ok. Foi para o próximo. Aqueles homens, logo que abriu a porta do elevador, já lhe deram um olá muito efusivo, com uma certa educação especial que aqueles do primeiro andar não tinham. Mas também eram homens muito bonitos, todos galãs. E ela falou: meu Deus, aqui só homem bonito e tudo educado. Que maravilha! Olha, eu estou gostando disso aqui, viu? Eu acho que eu tenho um certo merecimento. Começou até a pensar que a sua vida daqui para frente ia ser muito boa. E ela falou: poxa vida, mas dizem que mulher não é curiosa. Ela falou: eu vou para o terceiro andar, porque se do primeiro para o segundo melhorou, no terceiro vai ficar melhor ainda. E abriu, ela falou: vou para o terceiro, para o seu anjo da guarda. E ele falou: lembre-se, a única situação que você não pode voltar, tá ok? Topa? Topo, sem problema nenhum. Foi para o próximo andar. Aqueles homens que abriram também, todos muito bonitos, educados e ainda lavavam louça, todos os dias. Ela falou: gente, eu que pedia para o meu marido lavar uma louça, ele não lavava um copo, não sabia ferver água. Agora eu vou poder ficar com alguém que sabe até lavar louça e vai lavar louça para mim? Ai, mas está ficando bom demais. Eu vou para o próximo, claro. Já não é nem mais curiosidade, eu quero saber o que tem para mim, porque eu estou merecendo. Vai para o próximo? Vou. Quero saber o que tem aí pela frente, porque Deus sabe tudo que eu passei. Ai, com aquele eu não fico nunca mais. Agora é só maravilha na minha vida. Vai para o próximo. Subiu também. Os homens já não estavam mais nem na categoria de bonitos, já eram lindos. Abriram aquele sorriso maravilhoso, todos muito educados. Eles lavavam louça, passavam roupa. E ela falou: meu Deus, lava louça e passa roupa, já está ficando bom. Eu vou poder, na minha vida, deixar tudo certo. E ela teve um estalo, porque era piracicabana, muito inteligente. Logo disse: quer saber? Eu vou para o nono já direto, porque eu estou vendo que está ficando cada vez melhor. Não tem como piorar. Vamos para o nono andar. Não quer passar nos intermediários? Não, vamos para o nono. Aí ele falou: tudo bem, só não vai poder voltar, ok? Ok. Foi para o nono andar, abriu. Só aqueles Apolos que estavam lá, todos maravilhosos, todos muito bem vestidos, educados, lavavam roupa, passavam roupa, lavavam louça, eles faziam de tudo, iam para o shopping, gostavam de criança, massageavam os pés da mulherada no final do dia, e ainda eram espíritas, todos. Ela falou: eu estou no reino dos céus. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu nunca pude pensar, nem Deus poderia pensar como eu ia ser uma mulher feliz na vida, com todo esse sofrimento que eu passei anteriormente. Mas ela pensou: poxa vida, eu estou no nono andar, tem mais um. Ai, nesse é claro que vai estar aquela pessoa ideal para mim. O meu príncipe encantado com tudo que eu possa encontrar para viver feliz. E ela pensou: vou para o décimo. E o anjo da guarda disse: vai para o décimo? Vou. Não volto mais. Décimo, com toda certeza absoluta. E ela fechou seus olhos. E ela pensou nesse momento: eu vou fazer uma oração. Mas não pode ser qualquer oração. Já começou com a prece de Cáritas, que ela falou: tem que ser uma oração forte. Ela era espírita, mas não entendia muito bem as coisas. Eu vou fazer a prece de Cáritas. Fechou os olhos apertados, não passava nem luminosidade, tanto que seus olhos desacostumaram com o ambiente um pouco luminoso. Pode me mandar. E ela foi para o último andar. Abriu a porta do elevador, ela escutou apenas o barulhinho e sabia que lá abriu. Começou a abrir seus olhos ainda não estavam acostumados com a luminosidade, uma certa fumaça ao longe, e ela observou que havia ao fundo da sala uma silhueta, uma única silhueta, e de repente os seus olhos começaram a se acostumar, e ela percebeu que lá estava o seu marido. E a nossa vida é mais ou menos assim.
Primeira coisa, se você é muito ganancioso, por favor, né? Fica lá para o 5º andar, deixa garantido, não queira pegar tudo numa paulada só, né? Vai devagarzinho, eu vou parcelando a vida. Nada, se você for para lá, né, e perceber que tem um prédio, lembre dessa história. Mas a nossa vida é assim, porque às vezes nós temos interações com pessoas que a gente necessita. A gente pede a Deus: ai meu Deus, eu preciso ser uma pessoa assim de mais coragem, e parece que só vem pepino na nossa vida. Ai meu Deus, eu preciso ser uma pessoa assim mais forte, e é desafio todo dia. Todo dia. Todo dia é uma batalha. Alguns de nós estão vivendo isso hoje, a pensar: será que não acaba isso? E às vezes a gente deixa de compreender que Deus está atendendo exatamente aquilo que a gente está pedindo. Desenvolvimento da nossa musculatura espiritual. Desenvolvimento da nossa capacidade de suportar aquilo que é difícil. Muitas das vezes por meio da convivência com pessoas complicadíssimas. E direcionar nossa energia afetiva, por isso da compreensão da importância dessa mesma energia que nos propele a ser o que somos, em prol do bem, é muito difícil. E é difícil porque todos nós subimos uma ladeira interna, que a gente só olha para cima e não sabe quando acaba. Mas todo dia é dia de subir. Assim, meus amigos, como é gostoso conversar com pessoas bacanas, numa predisposição à mudança, ao pensamento, à alegria, porque esse relógio corre e a gente não consegue alcançar. Mas é claro que momentos como esses são sempre, como eu disse, coroados de muita alegria, porque nos trazem, depois de uma pequena reflexão, com uma certa leveza para a nossa alma, mas com uma seriedade moral na nossa vida, porque nos traz o esclarecimento, mas ao mesmo tempo o compromisso da aplicação daquilo que se aprende, uma certa felicidade otimista. E mesmo que todos nós estejamos com aquele coração doído, apertado, meio desiludido com a própria vida em si, a gente passa a observar com uma certa alegria até aquilo que para nós consideramos como uma desgraça. Principalmente na área da afetividade, que é o mais difícil para nós. Suportar, aguentar e vivenciar na amorosidade sem se contaminar com pessoas difíceis no nosso trabalho. E todos nós podemos citar exemplos internos na nossa vida. Claro que eu citei aquele do Morro do Benê, que está lá em casa, que a gente fala, a palestra é para ele. Mas às vezes o nosso relacionamento, nossa energia afetiva é para com nossos filhos. Filhos, às vezes, que a gente fala, não aguento, saiu do umbral direto para dentro da minha casa, sem escala. E a gente precisa, toreando, para ter a força, a resiliência, a resistência, para colocar aquela alma que Deus nos confiou numa trilha um pouco melhor. Às vezes pais dificílimos, pais rígidos, que a gente fala, meu Deus do céu. Vocês lembram da época que a gente, hoje não tem isso, que a gente apanhava de vara de marmelo? Cinta não era o do couro, era a fivela, mangueira de borracha, pedaço. Sabe esses métodos educacionais? Eu passei, cá entre nós, tá? Fica aqui e morre aqui. Mas que a gente observa hoje que as crianças não sabem o que é isso. E não estou defendendo método nenhum, mas estou comparando coisas diferentes, de épocas diferentes. Porque naquela época pais também não conversavam. E hoje a gente tem pais que às vezes exageram na conversa e na amizade e deixam de exercer a sua autoridade. Mas essa é a nossa vida. E como é bom poder agradecer, porque o processo de aprendizado para nós é interno. E eu daqui, pensando na gratidão que sinto dentro do meu coração, digo, ai meu Deus, como oportunidades como essas são legais, bacanas, felizes, para que a gente possa, daí para fora, encarar uma vida cheia de complicações. Mas também a gente olha aos céus e fala, ai meu Jesus, eu adoraria uma próxima oportunidade para que a gente possa ter mais uma vez uma reflexão como essa, pensando na vida, avaliando tudo que podemos mudar, mas torcendo para que eu faça escolhas que me façam mudar.
e pensando, ai meu Deus, depois de uma bela reflexão, quem sabe mais um pouquinho de força na minha vida para continuar escolhendo aquilo que é o correto, o feliz. Ou que um dia nós possamos falar, poxa vida, depois de tanto tempo, a gente se encontra e fale, que bom que foi aquela reflexão, que foi o primeiro passo de mudança da minha visão. E quem sabe, daí para frente, teremos dias um pouco mais felizes. Assim, meus amigos, eu oro também para que numa próxima oportunidade nós tenhamos um pouco mais de tempo para falar sobre o significado um pouco mais profundo da vida através do Espiritismo. E que a gente escolha com muita felicidade mudar para melhor, se Deus quiser. Assim, meus amigos, eu deixo aquele abraço já cheio de saudade para todos. E rogo que na próxima estejamos aqui também, de uma maneira leve, pensando na vida, agradecendo e quem sabe mudando e trabalhando para o bem. Um grande abraço, um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigado. Rogério, nosso agradecimento. Depois você deixa o endereço do prédio, eu tenho algumas amigas aí para fornecer o endereço, né? Vou lembrar elas para ficarem nos andares mais baixos, né? Que o de cima é complicado. Mas muito obrigada pela reflexão, viu? Realmente foram momentos de muita alegria e de aprendizado aqui com você. Eu agradeço. Antes de nós passarmos à segunda parte, né, do trabalho, que é o passe, vou lembrar a todos novamente da importância de nós silenciarmos nesses momentos. Como eu disse, a nossa casa tem muita afetividade, né? Nós gostamos muito de abraçar, de estar perto, de conversarmos, colocarmos em dia o que aconteceu da última terça para essa, mas, como eu disse semana passada, isso acaba comprometendo um pouco a qualidade do trabalho, né? Então, para que todos nós possamos alcançar os nossos objetivos, que recebemos essas energias, eu peço a todos que a gente possa fazer o silêncio necessário para que a espiritualidade possa agir, para que os trabalhadores na Câmara de Passe também possam ter o seu momento, né, para transmitir as energias da melhor forma. Como eu disse, nós iremos abrir essa porta para que todos possam, ao final do passe, sair pela parte externa da casa. E agora vamos, então, novamente agradecer pelos momentos aqui passados, pela palestra maravilhosa que o Rogério nos brindou, que possamos levar em nossos corações, em nossa mente, tudo o que ele nos transmitiu, essas lições maravilhosas, possamos analisar a qualidade dos relacionamentos que nós estamos mantendo, o que estamos oferecendo, o que estamos recebendo, e a partir dessas reflexões possamos fazer melhores escolhas, possamos corrigir em nós o que é necessário para que tenhamos relacionamentos saudáveis, que acrescentem na nossa vida, que nos façam crescer, que nos façam bem. Que possamos, essa noite, absorver as energias que aqui são oferecidas e retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que assim seja.